Fala pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo. Você que está chegando agora no canal, já aproveita, deixa o seu like e já se inscreve. Já tem bastante tempo que a gente não faz um vídeo como esse. Estamos realizando, né, a mentoria DTA, o treinamento DTA aqui, que foi sensacional. Trouxe aqui no canal também a Letícia e o Adriano, falamos sobre espiritualidade, marketing digital e falamos sobre mercado financeiro também. E como que de fato você pode alcançar a excelência realizando as suas operações de day trade no mercado de Forex na Bolsa de Valores. E hoje eu quero te ensinar como que você pode lucrar com a tendência, como que de fato você pode extrair dinheiro do mercado financeiro, seja da Bolsa de Valores, das criptomoedas, do Forex, tá? Do mercado de ações, pares de moedas, commodities, através da tendência. Entenda que a tendência é a sua melhor amiga no mercado financeiro. Jamais, em hipótese alguma, queira ir contra a tendência, porque a tendência é banco, é corretora, são operadores e traders experientes de mercado financeiro, tá? Então eu quero te mostrar aqui, a gente está nas ações do Johnson & Johnson, tá? No tempo gráfico de 1 hora. Primeiro ponto que você precisa entender é, para você identificar a tendência, você precisa aumentar o tempo gráfico, tá? Pouca gente sabe disso. Muita gente olha somente os 5 minutos, e nos 5 minutos você tem a movimentação totalmente diferente do que a gente estava anteriormente, tá? Que é o tempo gráfico de 1 hora. Então você tem as ações da Johnson & Johnson caindo, tá? E o mercado consolidado nos 5 minutos. Só que o que importa para a gente não é tendência micro, tá? Tendência curta, até porque não existe isso. Só existe tendência, tá? Pouco importa se ela é longa, se ela é curta, não existe isso, tá? O que existe é a tendência, tá? A tendência é a tendência, beleza? Se a gente colocar no 15 minutos, a gente consegue identificar uma consolidação de mercado também, tá? As ações estão tendo uma volatilidade muito grande e aqui você tem um movimento de consolidação, tá? 30 minutos, ó, 30 minutos já começa a ficar mais claro o movimento. O gráfico de 1 hora fica mais claro ainda, tá? Então aqui no tempo gráfico de H1, numa hora, você consegue identificar que as ações da Johnson & Johnson deram essa puxada aqui com esse martelo invertido e aqui as ações continuam subindo, tá? Nilo, mas aqui aparentemente ela não está formando um topo, sim. Mas mesmo a ação, ela chegando na região de resistência, a sua prioridade não é a venda, é a compra. Por quê? Porque o movimento majoritário ainda é a compra. Quais são os possíveis pontos que o mercado ele pode voltar? E na tendência, você tem duas opções, e eu vou estar mostrando para você agora. Ou você pode entrar pelo tempo gráfico maior, ou você pode aguardar o pullback, beleza? Então aqui a gente tem a última região de fundo exatamente aqui, tá? No 166 dólares e 45 cents. Ou nessa região de fundo aqui, tá? Onde o mercado ele deu 1, 2, 3 toques, tá? Só que eu sempre gosto de operar o pullback nas regiões extremas do mercado. E a região extrema seria aqui, ó, tá? Seria a melhor região de pullback para o mercado parar e ele continuar o movimento de alta, beleza? Então aqui você tem duas opções a operar a tendência. Primeiro, ou aguardar o pullback, como eu expliquei para vocês agora, ou é colocar um tempo gráfico maior, tá? De 4 horas, e entrar no tempo gráfico maior. Então aqui a gente tem uma puxada muito forte da ação no tempo gráfico de 4 horas, tá? Fazendo esse candle aqui hoje, que compõe o método Profit, eu explico ele melhor, tá? No 7 passos para você viver de day trade, e o e-book vai estar aqui na descrição, tá? 7 estratégias utilizadas pelos maiores operadores do mercado financeiro para obterem lucros, tá? Então, se você quer entender como que funciona essa série de estratégias e esses padrões de candle e correlação de tempo gráfico, tá? Que eu estou explicando aqui bem superficial mesmo, acesse o e-book aqui na descrição, Guitar, por apenas R$ 37,90, beleza? Você pode parcelar em 12 vezes, vai ser um conhecimento que você vai ter investindo em você mesmo, para de fato você conseguir alcançar lucros ainda maiores e a consistência no day trade, beleza? Então aqui a gente tem um gráfico de 4 horas. O que você poderia ter feito nesse exato momento aqui? Comprar na máxima do candle de 4 horas, tá? Que é a estratégia que eu utilizo e eu ensino dentro do e-book. Você realizar o trade na máxima do candle de 4 horas, tá? Aqui você poderia usar o stop no tempo gráfico de 1 hora, tá? No tempo gráfico de 1 hora, que seria abaixo desse último martelo aqui. Então você aguardaria o fechamento do candle, colocaria o stop. Assim que o mercado ele avança 50% do seu alvo, você coloca no break-even, tá? Que é o 0 a 0. E aí você vê que a ação ela disparou, tá? Ela disparou. Vamos ver quantos pontos foi aqui desde a máxima do candle. Ó, foram 845 pontos, 5,16% nas ações da Johnson & Johnson. Vamos dar uma olhada agora no petróleo. Ó, no petróleo aqui que a gente tem? A gente tem um petróleo fazendo um momento exato, tá? De pullback.
o momento exato de pullback, que é a continuidade do movimento. O pullback nada mais é do que um movimento de correção no mercado para a tendência continuar, tá? Então aqui você tem o petróleo, que é o Brent, tá? Não é o WTI, dando essa puxada aqui, e muitas são as pessoas que não conseguem entrar nesse movimento de puxada, tá? Porque o certo na tendência não é nem você entrar no meio do caminho às vezes, tá? É você entrar exatamente aqui na região de fundo. Porque você tem uma relação risco-retorno muito maior, você fica protegido na operação, tá? Então, se o mercado voltar contra você, o seu stop está bem posicionado e você tem um alvo muito longo, tá? Muito longo mesmo. Mas aí tem gente que gosta de esperar a tendência se confirmar. Eu não gosto de operar desse jeito, tá? Mas quem opera assim eu não critico. Se é o que funciona para você, continue dessa forma. Só que siga esse conselho. Sempre vá a favor da tendência, tá? Não tem que ficar pegando retração, esse tipo de coisa que você vê por aí em YouTube, que você vai se dar mal, tá? Eu já perdi mais de 10 mil reais no mercado financeiro, eu sei exatamente o que eu tô falando, já tentei de tudo, todos os padrões de figura, todos os tipos de candle que você imaginar, e hoje o que deu certo para mim foi o método Profit, tá? E as 7 estratégias também. Então aqui o mercado ele dá essa puxada de alta. Nilo, não consegui entrar no movimento, o que você faz? Aguarda o mercado chegar aonde houve um rompimento, que foi exatamente aqui, ó, nesse topo aqui. E ele chegou exatamente aqui, tá? Aqui você vê que o mercado ele consegue fazer alguns padrões de candlestick, ó. Alguns padrões de candlestick. Ele faz esse spinning top aqui, tá? Depois ele faz esse martelo invertido, ele faz esse spinning top. Agora o trade ele foi realizado, tá? E aí o petróleo vai voltar a ter esse movimento de alta. Se a gente colocar um tempo gráfico de 4 horas, a gente ainda não tem uma confirmação, tá? Então você poderia também aguardar a confirmação no tempo gráfico de 4 horas para a tendência continuar subindo, tá? Mas não teria problema nenhum também você realizar o trade pelo 1 hora comprando na máxima com stop na mínima, já que o movimento é altista, tá? Então vai operar a tendência, siga esse conselho. Sempre vá a favor dela. Segundo, coloque tempos gráficos maiores, ou 4 horas ou diário, tá? Tem um exemplo aqui muito bacana em EURUSD, que foi, eu peguei esse movimento aqui, tá? Eu peguei todo esse movimento aqui no EURUSD, deu uns 900 pontos, tá? Aqui chegou a subir bem mais, justamente porque, vamos voltar para o tempo gráfico de 1 hora, o movimento já estava de alta, tá? A tendência já estava de alta, ó. Topos e fundos ascendentes, tá? O que eu fiz? Realizei o trade na compra, simples. Mas se eu colocar no tempo gráfico diário, eu consigo identificar que a tendência está muito mais clara. E eu entrei exatamente aqui, ó, na máxima desse martelo invertido. Realizei o trade, mercado disparou, tá? Poderia ter entrado aqui embaixo? Poderia. Poderia ter entrado aqui? Poderia, tá? Só que o mais importante é você seguir a tendência, beleza, pessoal? Então, se você quiser adquirir o e-book 7 Passos, vai estar aqui na descrição por apenas R$ 37,90 para você entender as 7 estratégias aqui da tendência. É só uma delas, tá? E da correlação do tempo gráfico também, beleza? Lembre-se sempre, o conhecimento é a coroa dos prudentes, mercado acima de tudo, gerenciamento acima de tudo.